Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Boa noite, pessoal. Mais um encontro, né? Graças a Deus. Enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Vocês que já entraram, aperta aqui, ó, no aviãozinho. Convida os irmãos para participar conosco, né? Chama aí os irmãos para escutar a palavra do Senhor hoje. O que é que o Senhor quer nos revelar, né? O que é que Ele vem nos dizer com esse tema? O que fazer da nossa vida nesse mundo? Então, convido o pessoal, aperta no aviãozinho, aperta também no coração para que o Instagram vá, né, tocar o coração daquele irmão que hoje necessita escutar essa palavra. E enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai escutando essa canção maravilhosa do Ministério Zoe, Você Me Leva ao Deserto, né? O pessoal vai entrando, vai convidando, vai apertando os coraçãozinhos. Vamos ser instrumento de Deus, né? Vamos deixar que Deus faça a obra dele na nossa vida. Fidelidade não acabou. A fidelidade de Deus, né? Coisa linda essa canção. Enquanto o pessoal vai entrando, aperta aí no aviãozinho, convida o pessoal para participar conosco, convida mais gente, né? Daqui a pouco eu chamo o nosso convidado, então convida, né? Vamos orar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas, para que hoje, zapeando aí o Instagram, veja lá Pensamentos ao Céu ao vivo, clique, escute o que o Senhor quer revelar hoje ao nosso coração, né? Então, você que está aí, né? Ore ao Espírito Santo para que Ele toque no coração das pessoas, para que Ele toque em nosso coração, para que Ele abra os nossos ouvidos para hoje escutarmos essa palavra de Deus, para hoje compartilharmos a palavra de Deus, para hoje podermos experimentar
as maravilhas de Deus. O que é que a gente vai fazer da nossa vida nesse mundo? Você já se perguntou? Você já se questionou? O que fazer dessa vida, da nossa vida nesse mundo? Convida aí mais irmãos para participar conosco. Toca aqui, ó, no aviãozinho. Toca também aí, ó, no coraçãozinho, para que o Instagram possa levar essa live para mais pessoas. Somos convidados para sermos instrumentos de Deus nesse mundo. Então, posso contar com você? Eu sei que posso. Então, ó, aperta aí ó, no aviãozinho, convida mais pessoas. Convida todo mundo que tem no teu Instagram, né? Não a gente já sabe. Mas quem sabe a gente também não ganha sim, né? A gente tem que ter pensamento positivo e fé acima de tudo. Aperta no aviãozinho, aperta no coração, convida as pessoas. Seja um instrumento de Deus nesse momento. Convida muito mais gente para partilhar aqui conosco. E enquanto o pessoal vai entrando, vai deixando aí os seus comentários. O que fazer da nossa vida nesse mundo? Qual é o seu pensamento sobre isso, a sua opinião sobre isso? E enquanto o pessoal vai entrando, vamos escutando essa canção linda e maravilhosa que o nosso convidado nos mandou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que canção linda, né? Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade. Pinta um arco-íris para me dizer que no fim a tua fidelidade não acabou. Quantas vezes a gente é jogada aí, né? No deserto, em meio às tempestades. Todo dia a gente enfrenta uma batalha. Todos os dias. Hoje, antes de iniciar a live, eu li Mateus capítulo 10, versículo 39. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder por minha causa, a achará. Quantas vezes a gente tenta fazer da nossa vida de acordo com o que a gente quer, né? Com o que a gente acha que é certo. Quantas vezes a gente caiu por fazer justamente isso. Fazer o que a gente quer da nossa vida. Muitas vezes eu questionei. Cheguei a questionar qual o sentido da minha vida. E eu demorei muito para entender
né? Qual é o propósito? Para que eu fui criada? Eu entendi que a gente vive nesse mundo, só que a gente não pertence a ele. Mas a gente tem que viver, né? Mas a gente tem que viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva. E Ele nos deu, né, o nosso manualzinho de instrução, que é a Bíblia, né? Porque Deus sabe o que é bom e o que é agradável para nós. Ele sabe. Por isso que existe a necessidade da gente estar em comunhão com Deus, porque nós não podemos fazer tudo que nos convém, né? A gente, por mais que a gente queira, né? O Senhor nos orienta, segundo as suas escrituras, tudo o que a gente tem que fazer para ter uma vida digna, agradável aos olhos de Deus aqui na terra. Não podemos ficar parados. A gente sabe o que a gente tem que fazer. O mundo está aí, tem muita coisa que o mundo vem oferecer. A gente não pode fazer tudo. A gente também não pode ficar parado, né? Esperando que as coisas aconteçam, esperando que as coisas caiam do céu. O momento é agora, a vida é agora, né? Então, se não podemos fazer tudo o que desejamos, o que fazer da nossa vida nesse mundo? Deixa eu chamar aqui meu amigo Beto, para ele vir partilhar conosco sobre esse tema. Boa noite, graça e paz. Amém, meu filho. Tá dando para me ouvir direito? Tá, tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Tava aqui cantando a música que você Ela é linda, né? passei. Linda, linda. Assim, foi um ministério que eu aprendi com minha esposa a escutar. E é fantástico. Músicas que edificam, que fazem você refletir. E, assim, um repertório muito, muito, muito bom. Para você pensar e refletir sobre sua vida e como você pode viver melhor para Deus. Então, baseado nisso, a gente preparou um material bom para hoje, abençoado. A gente falar um pouco, eu até disse a você, né, o tema é o que fazer da nossa vida nesse mundo, o que eu devo fazer da vida nesse mundo. Então, antes de qualquer coisa, primeiramente devemos agradecer a nossa presença aqui, né? Fechamos os olhos e todos que estão em casa, que estão nessa live, ore por cada um de nós, também por cada um que você esteja lembrando agora, coloque no seu coração. Pai amado, primeiramente agradecemos, porque nos deu essa oportunidade de falar sobre a Tua Palavra, ministrar um pouco sobre os Teus ensinamentos. Não por dignidade, não porque somos dignos, mas pela Tua infinita misericórdia. Pai amado, que nossa interpretação seja dada pelo Teu Espírito. Nos ajuda a entender e compreender o que Tua Palavra nos diz essa noite. Abençoa cada um de nós segundo a Tua vontade, porque é ela que tem que prevalecer em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, agradecendo mais uma vez a presença de todos, a presença dessa minha amiga maravilhosa, que é praticamente uma irmã, né? A gente cresceu junto. E a cada vez que a gente vem aqui, sai com uma bênção ainda maior, sai um pouquinho melhorado. Mas isso não é para que a gente se glorifique, sim, porque a gente se anime cada vez mais para fazer isso cada vez mais. Eu peço a todos que abram a Bíblia de vocês, eu estou com uma parada de coisas aqui para não me perder.
no Salmo 90, versículo 12. Vou ver se eu ajeito aqui a cadeira, vou melhorar aqui. Pronto. Estamos com a presença aí, tia Vera parece que entrou, minha esposa, enfim, todo mundo abençoado hoje. Vamos colocando aí as perguntas ou os comentários, que no que a gente puder, a gente pode responder ou comentar alguma coisa, tá bom? Deus abençoe todos. Acho que todo mundo já deve ter aberto. É um versículo pequeno, e ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, mas em todas as versões que eu vi, ela não muda muita coisa não. A frase é sucinta, clara. Mas, olhando esse salmo, a gente tem uma ordem do seu escritor, que foi Moisés, e ele manda que a gente ore a Deus para que a gente aprenda a contar nossos dias. Interessante é que, se você pensar em contagens, é só dar um número: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 70, enfim. Mas será que essa pequena frase, esse pequeno versículo, está falando apenas em contagem de dias, em numeração? Porque, assim, o nosso maior medo hoje, como sempre foi na humanidade, é a morte. A gente fica protelando, sabemos que um dia vamos morrer, mas nosso maior medo é a morte. E mesmo assim, dia após dia, muitas vezes, não refletimos o que nós estamos fazendo dia após dia. Então, o que é que Moisés pede nesse salmo? Ele não pede para a gente enumerar os dias, não como uma contagem simples, mas ele pede que a gente ore a Deus para que a gente saiba pedir a Deus para que nos ajude a viver cada dia de forma correta. A primeira pergunta de hoje é: como você vive seu dia? A quem você entrega o seu dia? Porque, assim, se a gente for pensar em contagem, a vida humana ela é passageira. É o que, durante a leitura do Salmo, se você ler o Salmo todinho, ele vai falar sobre brevidade. E brevidade quer dizer uma coisa que acaba logo, termina rapidamente, curto, passageiro. E a gente muitas vezes não vê o tempo passar e não vê como agir de forma correta. O interessante, se você continuar nesse Salmo, aí vê aí no versículo 9, diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobe a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ao ver esse versículo, a gente tem uma perspectiva do fim da vida. Por isso, o Salmo fala sobre brevidade. Se a gente tomasse consciência de como é breve a vida, que hoje pode ser seu último suspiro, hoje pode ser sua última palavra, seu último momento com Deus. Se a gente tivesse esse pensamento, a gente saberia como tratar melhor as outras pessoas, o marido, a esposa, a mãe, o filho. Saberia como lidar melhor com a presença de Deus na nossa vida. Tentaria melhorar cada vez mais nosso entendimento com Deus. Ele não nos abandona. É o contrário que acontece. A gente esquece de que nossa vida é entrelaçada com Deus. Ele comanda cada dia desses. E a gente fica na perspectiva de quê? Porque assim a gente pode fazer a seguinte pergunta:
Então, o que Moisés não pede para fazer? Não possui qual sentido? A vida possui qual sentido? É provável que você diga, tem um sentido, eu vivo para o trabalho, eu vivo para meus pensamentos, eu vivo para as minhas vontades, e muitas vezes esquece de que tudo isso só acontece porque Deus permite. Todo esse pensamento que a gente tem como base a brevidade de nossa vida, a gente não tem uma sabedoria, não sabemos quando seremos chamados e também não teremos energia lá na velhice. Então, o momento para se trabalhar, o momento para se dedicar é agora. Enquanto a sua juventude ela ainda existe, porque você vai ter forças para batalhar, vai ter força para lidar com esse trabalho tão árduo que é a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Pergunte quantas vezes uma pessoa que trabalha para a palavra já pensou em desistir do que está fazendo. Vou perguntar a Cássia, é tão próximo a gente. Quantas vezes, caramba, eu estou fazendo isso, mas é tão cansativo. Será que vale a pena? Porque as dúvidas sempre vêm. Mas se você tiver com sua plena consciência de que você é fraco, você é insignificante, e acima de tudo você é dependente, você vai a cada dia orar pedindo forças a Deus, porque as forças não são suas. E você entrega o seu espírito a Deus, a sua vontade a Deus, que seja feita a vontade dele, que é o correto. É como diz lá no Pai Nosso. As 3 primeiras partes do Pai Nosso é direcionada a Deus. É nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Tudo voltado para Deus nas 3 primeiras partes. As 3 últimas voltadas para o homem, o que ele pede para a sua necessidade, o pão de cada dia, o trabalho, a sua saúde e acima de tudo, o perdão, porque nós somos pecadores. Então, o que é que Moisés nos pede quando ele diz: ajuda-nos a contar nossos dias? Pede para que você saiba a que você está dedicando cada dia da sua vida. O que nós vemos hoje é uma sociedade totalmente voltada à sua vontade física, pensando apenas que chegue na sexta-feira, pronto, sextou, vou da bebedeira, vou para farra, tudo mais, esquece completamente de Deus. Completamente daquele que dá a vida para ele. Do Senhor que derramou seu sangue para perdoar seu pecado. E vive uma vida completamente entregue ao pecado. Não basta a sua vontade ser errônea. Tudo que ele faz se torna errado. Não que a gente mereça alguma coisa, não que a gente, fazendo algo, a gente está contribuindo para a nossa salvação. Jamais. A gente não consegue contribuir para a nossa salvação. A Bíblia diz que ela é dada para nós por vontade própria dele. É ele quem nos dá a salvação. Ele não necessita de nós. Ele não precisa de você nem de mim. Mas por misericórdia ele nos dá a salvação. E a gente pensa, caramba, então quer dizer que o que eu fizer, o melhor que seja, não vai contribuir em nada? Não. Por incrível que pareça. O interessante é que a gente vive num mundo repleto de influências para nos levar para o mundo, para muitos casos, e para longe de Deus. Todo mundo já passou por isso, um amigo, um familiar, uma situação que faz com que você se distancie de Deus. São tentações contínuas, dia após dia. Agradáveis aos nossos olhos, as facilidades que nos levam a pensar em seguir por esse caminho errado. É um assédio constante desse mundo. E por que isso ocorre tanto na vida do cristão? Mais uma pergunta. É a nossa natureza.
Ela é pecadora desde o momento que a gente nasce. Quando recebemos a salvação e acreditamos, entregamos à vontade de Deus, aí o que nós fazemos se torna um fruto desse pensamento, dessa forma de vida. Não diz que você não vai parar de pecar, não diz que você vai deixar de ser um pecador, mas diz que você vai mudar de atitude. Não que você não vai parar de errar, mas você não vai viver mais com prazer do erro. Você vai se policiar. E na hora que você errar, vai ter a consciência e vai pedir perdão. Tornando sua vida mais agradável aos olhos de Deus. E quando é para você fazer isso? É hoje, agora, sem pestanejar. Por quê? Segundo o que diz o versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo algum vigor, a 80. Porém, esse final é canseiro e enfado. Você não terá forças para batalhar. Você não vai ter como fazer o que você tem condição de fazer hoje. A nossa vida é breve. Ainda lembro quando a gente corria naqueles terreiros lá em Toninho Ferreira, todo moleque brincando em fogueira, São João, 12, 13, 14 anos. Hoje a gente já está com pai, mãe de família e vivendo cada um sua vida, correria do dia a dia. E a gente imagina como passou rápido. É isso que Cristo nos diz. Sua vida é breve, passageira. Entregue ela a mim enquanto é possível. Pois lá na frente, quando você parar de respirar, não terá mais como viver para mim. E o que você faz é uma consequência da sua salvação. Aí você diz, não, mas eu dou o dízimo todas as vezes que eu vou à igreja, todos os meses, eu faço caridade, eu oro todos os dias, eu vou à igreja. Então, isso não vale a pena? Vale sim. Mas isso é uma consequência da sua vida modificada pelo Espírito Santo. Não é uma obrigação daquilo que você tem que fazer para que você conquiste algo, ou que aquilo traga a salvação para você. Não, a salvação de hoje foi dada de mão beijada, por livre e espontânea vontade, no momento que ele disse, está consumado. E todo aquele sangue descendo pela cruz, ele fecha os olhos pela última vez antes da sua ressurreição. E ressurreto, 3 dias depois, como ele havia previsto e falado para todos, ele nos diz, mantenha-se vigilante. Porque o seu combate não é contra esse mundo, é contra principados e potestades. Contra o rei da mentira, contra Satanás, que está rodeando, está à sua volta a todo momento, buscando uma brechinha para levar você para o buraco. Então, meu irmão, o que você faz da sua vida hoje? Qual o intuito da sua vida? Qual é o direcionamento que você dá? É da sua vontade? É da sua escolha? Ou você entrega e diz, Deus, faz segundo a tua vontade. O que você escolher para mim tá ótimo, porque a tua vontade em mim prevalece. A gente poderia ver assim, coisas de escolha, é só ir para o Novo Testamento. Vou abrir aqui o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Lucas, que era médico, do grego, foi o melhor, considerado o melhor pelos tradutores e estudiosos, foi o melhor grego da Bíblia, porque se a gente for fazer uma pesquisa histórica, o Velho Testamento ele é escrito em hebraico, e o Novo Testamento é escrito em grego. Aí tem essa disparidade pelo um fato.
Quando os hebreus foram tirados para a Babilônia, passaram aqueles 70 anos de cativeiro, eles foram para lá e lá eles perderam a sua origem e aprenderam o aramaico. O hebraico passou a ser uma língua usada nos templos, mas não era mais uma língua usual. Depois do domínio romano, o grego se tornou a língua principal, porque era o inglês daquela época, a língua universal. E Lucas foi um grego que relatou a vida de Cristo em seu evangelho, que, assim, em estudo histórico, o evangelho de Lucas é o primeiro volume de 2 livros. O segundo é o de Atos dos Apóstolos, que também é escrito por Lucas, onde ele relata a vida de Pedro e principalmente de Paulo. Mas, voltando para a nossa perspectiva, no livro de Lucas, que se tornaria o primeiro volume desse livro, lá no versículo 12. Versículo 12 também. Não, perdão. Versículo 12 não. Capítulo 12, né? Falei versículo. Capítulo 12, versículo... Deixa eu procurar aqui. Cadê? Não está querendo abrir. Lucas... Capítulo 12, versículo 16. Pronto, agora achei. Desculpa, o atrapalho foi uma confusão aqui na minha visão. É versículo 16 do capítulo 12. O que a gente vem discutindo até agora é o que você faz da sua vida. Como você trata ela segundo os princípios divinos. Você entrega ela a Deus, literalmente, de verdade, em oração todos os dias? E qual seria a consequência de uma escolha incorreta, de um direcionamento incorreto que você pode dar à sua vida? Se a gente lê, a partir do versículo 16 diz assim: E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão sua alma. E o que tem preparado para quem será? Olha o que dá-se uma escolha incorreta. O que esse versículo lhe diz? O que esses versículos lhe dizem? A mesma coisa que o Salmo 90, lá no seu versículo de número 12. A vida é breve. Ainda hoje, sua alma pode ser pedida por Deus. Ainda hoje, ela pode ser tirada de você, porque, na verdade, você não manda em nada. Você não tem domínio de nada. Se você conseguisse esticar sua vida em 2 centímetros, eu ficaria calado, mas você não consegue. Muita gente dorme e não acorda mais. Começa a respirar profundamente e essa respiração acaba de uma hora para outra. E suas escolhas dependem de quê? A presença de Deus na sua vida. Porque depois que você é chamado, o que você deixará? Qual será o seu legado? Qual será a sua verdadeira herança? Aqui ele nos ensina alguns fatos. Ser rico é errado? Não. Ter dinheiro, ter um controle financeiro é errado? Não. O que ele nos diz é que a gente não deve ser escravo do pensamento, do que você dedica a sua vida. Aquele homem dedicava dia após dia a seu único trabalho. Em nenhum momento ele agradeceu a Deus pelos seus bens, pelas suas conquistas. Em nenhum momento ele direcionou o que ele tinha para a presença de Deus. Pelo contrário, ele faz uma pergunta: o que eu vou fazer
E ele mesmo responde. Ele não foi atrás de escritura, ele não foi atrás de um pastor, alguém que lhe desse um direcionamento melhor, ele não orou a Deus, ele não fez nada, ele pensou por si próprio, ele achou que era suficiente. Já tenho muitos bens, já tenho tudo o que eu preciso, então agora é só relaxar. E quantas vezes a gente vê isso na nossa vida? Quantas vezes você próprio não já disse para você: "Eita, agora eu posso descansar"? Não que uma aposentadoria não seja merecida, mas o seu trabalho até a aposentadoria, como foi feito? A que você vai destinar dia após dia da sua vida? A oração, que é a conversa com Deus, ela vem cheia de coisas que você nem imagina. Quando você percebe: eita, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha vivenciado nisso. Como assim? Vamos pensar. Vamos refletir no seguinte pensamento. Quantas vezes a gente se chateou porque não conquistou algo naquele momento, ou não deu certo um planejamento que você fez, mas muito, muito, muito tempo depois, acontecem coisas maravilhosas na sua vida. E se você tivesse conquistado aquilo que você queria naquele momento, o que está acontecendo hoje não aconteceria da forma como está. Aí você pensa: caramba, olha só, quer dizer que se eu tivesse acontecido aquilo, hoje eu poderia não estar aqui. O planejamento de Deus é divino. E nunca é falho. Nunca é imperfeito. Jamais vai ter um buraco. Quem cria os buracos na nossa vida são as nossas falhas. Mas o caminho de Deus pode ser até tortuoso, você passar por um obstáculo aqui, outro ali, mas ele vai lhe levar para o caminho, para uma vitória no final. Mas isso não impede que você vá furar os seus pés com espinhos durante essa caminhada. O homem, ele se questionava em que deve ser feito com tantos bens que possui. Porém, ele mesmo deu a resposta, sem questionar nada. O homem escolheu ser rico, mas não partilhar. Lembre de ver isso também. Ele em nenhum momento falou: caramba, eu tenho muito, está sobrando, eu vou dar a alguém que precisa. Mas é isso que ele vai fazer? É para ter a salvação? Não. É obrigação sua. Ajudar aquele que mais necessita. Isso organizadamente. Ele também não pode fazer as coisas estabalhoadas, não. Você tem 10 reais, eu vou dar esses 10 reais àquele cara que está com fome, vai ficar sem? Não, não é assim. Deus não pede para você fazer isso. Não pede para você ser, por exemplo, uma pessoa exibicionista. Eu estou fazendo isso, aquilo outro. Não. O que a mão direita faz, que o que a esquerda não veja. Porque Deus, aquele que vê o oculto, ele estará vendo o que está no seu coração. Mas ele não questionando nem qual seria a sua verdadeira missão nesse mundo. Qual é a sua missão nesse mundo? O que você faz da sua vida? O que você quer que a sua vida seja a cada dia? Qual será a sua missão? Podemos pensar: ele tomou a decisão correta? A nossa necessidade precisa ser regida pela nossa vontade. Devemos buscar nas Escrituras os nossos pastores e Deus acima de tudo. Essas são as perguntas. Qual é o caminho correto? Será que a minha vontade não tem valor? Não. Sua vontade depende de Deus. Se Ele quiser assim, agradeça. O merecimento a gente não tem nem de estar vivo. Mas Deus é infinitamente misericordioso.
Aí a gente, caramba, eu preciso fazer isso. Muita gente acha que o que é feito dia após dia é para que você tenha um proveito depois. É o que muita gente fala hoje de alguns templos, principalmente evangélicos, que fazem pedido de algo para que você tenha uma recompensa depois. Suas obras não são para recompensa, são consequência. Por exemplo, vamos ver ainda no Novo Testamento a carta de Tiago. Lá na carta de Tiago, lá no finalzinho, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Um livro pequenininho, tem 5 capítulos. Eu quero que vocês abram no capítulo 2 e versículo de número 18. Carta de Tiago, lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, antes de Pedro, entre Hebreus e Pedro, no capítulo 2, versículo 18. Interessante que quando o Lutero ele fez a tradução, porque na época a Bíblia era escrita em latim, era uma língua que não era utilizada por todos, e muitos eram até analfabetos, mas o que é que Lutero quis, que foi naquela época da Revolução Religiosa, Revolução Protestante e assim por diante, ele quis que todos tivessem acesso à palavra de Deus, todos tivessem o conhecimento, que até então achava-se que não, só pode o clero e ele decide o que ser feito. Mas ele até tirou essa carta dizendo que ela fugia do pensamento da época em querer falar que tudo depende da sua fé em Deus. A sua fé é que vai lhe salvar. Se você crê, você precisa ter fé, e essa fé é o motivo da sua salvação. Está lá escrito em Coríntios. As cartas de Paulo nos falam, em Hebreus também, que tudo depende da fé. A fé é seu combustível para viver essa vida. Mas alguns dizem, não, mas não é assim que funciona, você também tem que contribuir. Aí vem o pensamento, se você for contribuir para a sua salvação, você precisa contribuir para a sua salvação, então por que Cristo morreu na cruz? Se era só você dar sua parte, ele não precisaria morrer, não. Sofrer aquilo tudo. Ser chicoteado, esbofeteado, xingado, cuspido, apedrejado, colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça, ser maltratado, humilhado, e depois crucificado, transpassado por uma lança em seu abdômen, por mim e por você. Se você fosse contribuir para a sua salvação, por que ele viveria tudo isso? Tudo o que aconteceu com ele. Então você não contribui em nada para a sua salvação, ela é dada para você. Aí muitos usam essa parte da carta, que diz assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei minha fé. Pense num corpo humano. Enquanto vivo, nós temos alma. Eu consigo sentir. De alguma forma, eu consigo sentir. A visão, o olfato, fala, o tato. Quando morremos, por mais enfeitado que estejamos, uma roupa linda, belíssima, até maquiagem muitas vezes usam hoje, né? E falam-se maravilhas, essa pessoa foi isso, foi aquilo. Muitos choram, outros beijam, mas ele não está sentindo nada. É um corpo vazio, pois não tem mais alma. É dessa forma que a gente tem que pensar
com relação às nossas obras. Pense a fé como sendo o corpo. As obras serão a alma da sua fé. Ela que vai direcionar seu corpo. Um exemplo de Abraão. Pediu por um herdeiro. E a promessa de Deus disse: seus herdeiros serão como as estrelas do céu. Você não conseguirá contar. No momento que Deus cumpre sua promessa, nasce Isaac, ele chega para Abraão e faz o seguinte pedido. Olha, todo mundo já deve ter escutado essa passagem. Leva teu filho daqui e oferece ele em holocausto, em sacrifício a mim, a minha honra. Quem é pai, quem é mãe, imagina um pedido desse ao seu único filho, filho da promessa. Ele não questionou, ele não titubeou, e nem pensou duas vezes. Saiu caladinho, nem falou a Sara, porque ele sabia, se falasse, poderia ter algum protesto dela, e levou. Chegando ao pé do monte, deixou os seus servos lá, e subiu com a lenha, o cutelo, que era a faca, o fogo para fazer a fogueira. E Isaac pergunta: pai, e o cordeiro? E ele disse: Deus há de nos dar o cordeiro. Ele pode nos fazer isso. Ele pode dar o que ele quiser. Então, tenha fé, o cordeiro vai vir. E ele sabia no seu coração que teria que sacrificar Isaac. Mas ao subir, ele disse aos servos: fiquem aqui, nós vamos fazer o sacrifício, depois voltaremos. Olha como era a fé dele. Ele falou no plural, ele não disse eu voltarei, sabendo que ele ia tirar a vida de Isaac. Mas ele tinha fé em Deus, porque o Deus da vida pode tirar, mas pode dar. A fé dele era tão grande que ele disse: eu tiro a vida do meu filho para sacrificá-la a Deus, mas ele tem poder para me dá-lo de volta. E em Tiago, ele está falando exatamente isso. Não adianta você dizer, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas você não sai do lugar. É uma árvore com raízes fincadas, não sai daquele canto. E você não faz nada. Então, a sua fé, ela não funciona para nada. É um corpo sem alma. Mas no momento que você faz algo, demonstra aquilo que você acredita. Como é que eu posso dizer que eu sou um cristão? Não acredito em Deus, mas o que você faz para lhe identificar? Qual a sua identidade? O que você faz da sua vida hoje para lhe identificar como cristão? É a sua obra, é o que você tem no seu coração, direcionado por Deus, o seu coração tem que ser voltado para isso. E é o que faz com que você demonstre a cada dia o quanto Deus age em você. Porque assim, se você fez muitas obras, mas aquilo que você fez não é direcionado por Deus, não terá valor nenhum. Mas se você tem muita fé, diz que acredita, mas também não contribui, também não tem valor nenhum.
ao corpo e à alma. Sozinhos não servem para nada. É um conjunto dedicado à obra de Deus. Cumprimos nossas missões, no plural, cumprimos nossas missões nesse mundo, crentes mortos, pois a obra é a alma de nossa fé. Então quer dizer o seguinte: se nossa missão não tiver um direcionamento, se nossa missão não for feita segundo a vontade de Deus, por mais que a gente diga que creia, essa nossa crença não terá validade de nada. Somos um corpo morto, sem alma. Mas se tudo que fazemos, se nossas escolhas, que é o que desde o princípio a gente vem debatendo, as nossas escolhas são um princípio básico para dizer se estamos ou não com a presença de Deus em nossa vida. Porque a nossa oração é para isso. Nossa conversa com Deus, nosso diálogo com Ele dia após dia. É o que Moisés falou no seu Salmo 90, o escritor do Salmo 90, Moisés. É o que Lucas disse ao relatar aquela parábola. É o que Lucas disse, né, ao relatar no seu evangelho. E o que Tiago nos diz nessa parábola aqui. Qual é o nosso propósito nesse mundo? Para quem estamos vivendo? Tem uma frase que diz: todo aquele que crê, onde, viva, trabalhe, mas faça tudo isso para a honra e glória de Deus. A cada dia, a cada momento, a cada piscar de olhos, a cada respirar. Porque se você vivenciar isso, como diz na música, ele vai nos levar a um vale cheio de tormenta, apenas para mostrar que está com você. E no meio de uma tempestade, você enxerga um arco-íris. Pois a sua fidelidade nunca vai acabar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde a cada momento, a cada respirar, a cada noite. Que possa estar iluminando cada um de vocês nesse momento, cada um de vocês na sua casa, a sua família, os seus parentes, os seus amigos, aqueles que você trabalha, aqueles que vocês têm uma vivência, enfim, todos aqueles que vocês têm alguma ligação, que sejam influenciados pela sua fé e sua crença no Deus vivo, aquele que nos deu a vida e que deu seu único filho para que nos salvasse da perdição no pecado. Para que no final sejamos glorificados como ele foi na sua ressurreição. Agradecemos sempre a presença dele em nossa vida, porque sem isso não estaríamos aqui. Então viva, trabalhe, creia, ande, respire, mas tudo para honra e glória do nosso Senhor Deus. É assim que eu termino nossa live de hoje, o que eu tenho para falar da forma mais simples possível. Sua vida, ela é dedicada a quem? As suas escolhas são dedicadas a quem? Faça a escolha certa. Deus está do seu lado. Uma reflexão, né? Hoje a nossa live foi para refletir. O que fazer da nossa vida nesse mundo? O que é que a gente anda fazendo da nossa vida nesse mundo, né? Quais são as escolhas que estamos tomando?
se professamos a nossa fé, realmente estamos mostrando essa fé através de obras, ou só palavras, ou só frases bonitas nas redes sociais, né? Ou só mensagens enviadas? Será que realmente estamos fazendo, sendo um instrumento de Deus aqui? Será que as nossas obras, né, estão realmente sendo agradáveis aos olhos de Deus? Você iniciou falando justamente desse corre-corre que é a nossa vida. Eu, por diversas vezes, me questionei, parei, pensei, eu disse, Senhor, qual é o propósito da minha vida aqui na Terra? Qual é a minha missão? O que é que eu devo fazer? A gente se questiona, a gente se pergunta. Chega um período da nossa vida que a gente realmente, a maturidade bate, né? Não é mais o oba-oba do tempo de adolescência, não é mais as brincadeiras, né? A gente se torna adulto. Existem pessoas que são diretamente ligadas a nós e a gente começa a imaginar, a pensar. A vida não é só acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, né? A vida é muito mais do que isso. E qual é o sentido da nossa vida aqui, né? Qual é o meu propósito aqui? Qual é a minha missão aqui? É só isso? Será que é só isso? É viver os prazeres do mundo, que é como você disse, o mundo está aí oferecendo tudo, né? Então, Verdade. constantemente a gente está sendo assediada aí pelo mundo. E hoje, conversando com Tatiana, minha cunhada, a gente falando sobre essa questãozinhas assim de problemas, a gente sabe que quando a gente está no caminho da salvação, no caminho de Deus, as provações virão mesmo, né? Vai surgir um monte. Quanto mais a gente vai se encontrando com Deus, mais o mundo vai assediando para que a gente se perca no caminho, né? Mas é necessário ter algo que a gente comentou em lives anteriores, uma intimidade com Deus, uma, Exatamente. ser íntimo de Deus para que a gente continue percorrendo esse mundo. E eu vou lhe dizer mais. A gente só consegue encontrar, a gente só consegue descobrir qual é o nosso sentido aqui, qual é o nosso propósito aqui, quando a gente realmente tem essa intimidade com Deus. Porque enquanto a gente não tem, a gente vive se perguntando. Eu digo isso porque eu era assim, eu vivia me perguntando qual era o meu propósito. E quando eu descobri, quando eu escutei a voz do Senhor dentro de mim, eu já na maturidade, né, já adulta, madura, foi que eu entendi o propósito dele. E eu pude descansar, porque eu sei que as lutas vão vir, o mundo vai nos encher de batalhas, mas pode encher, porque a gente, estando com Deus, o nosso coração está tranquilo, né? Há uma serenidade no viver as batalhas da vida. Mas aí eu pergunto a essas 11 pessoinhas que estão aí online com a gente, qual é o que fazer, né, da sua vida? O que é que você faz da sua vida? Qual é o sentido da sua vida aqui? É o O que é que direcionamento que a gente toma, né? qual a direção, né? E a gente sabendo que dependendo da direção que a gente tomar, haverá consequências positivas e negativas. Você finalizou seu estudo, né? Sua partilha com a carta de Tiago, né? Onde menciona justamente isso. Você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostre-me sua fé sem as obras e eu mostro as minhas obras e lhe mostrarei a minha fé. E é justamente isso. Não adianta a gente mostrar uma fé se a gente não demonstra por meio de ações essa fé, né?
E Exato. eu digo isso não só nessa questão de ajudar, não. Eu digo quando a gente pede algo a Deus, diz que tem fé, entrega a Deus, mas fica constantemente fazendo o contrário. Constantemente pegando de Deus aquilo que a gente depositou na mão dele, né? A fé é justamente isso. Foi como você mencionou a passagem de Abraão, de dar o seu filho, de levar o seu filho, entendeu? Como, como holocausto, né? Porque assim, Sacrifício muita gente diz, não, Deus proverá, mas o que você está fazendo? para que ele Está faça só isso, né? esperando? Está só esperando? Ele diz, trabalheis, porque eu disse que é para você fazer isso. Ganharás teu pão pelo teu suor. Viverás pelo teu trabalho. Mas o que você faz, independente de uma profissão A, uma profissão B, você tem que entregar o que você faz a Deus. O direcionamento disso é que é dado por Deus. A provisão de Deus vem no momento que você entrega para Ele realmente dar a você. Mas não é esperar de mão beijada e cair do céu. Como foram os hebreus ao sair do Egito. Achou que tudo ia ser ganho assim fácil. Ah, E mandar do quando céu. viram que não era aquilo, começaram a sofrer um pouquinho no deserto, a gente devia ter ficado lá no Egito mesmo. Lá a gente tinha uma vida, aqui a gente só está sofrendo. Que Deus é esse? Vendo tantos milagres. E viu o mar se abrir, viu fogo cair do céu, viu vários sinais. Mas a gente, muitas vezes, enxerga os sinais e ainda duvida. É verdade. É verdade. Você frisou bem sobre essa questão de a gente esperar vir, né? E não fazer por onde a obra aconteça, né? O milagre aconteça. Porque é a coisa mais fácil do mundo a gente pedir e não fazer por onde que aconteça, né? Ah, vou pedir aqui e pronto. É igual o preguiçoso. Uma pessoa que é preguiçosa, que espera que as coisas estejam prontas para ele, né? Tem gente aí E que não gosta acha ruim, de... né? E acha ruim porque não acontece do jeito que quer. Tem gente aí que tem preguiça de trabalhar e só vive pedindo, né? Que a gente sabe, muita gente. Existem pessoas que pedem por necessidade, por não Exato. ter condições. Mas tem gente que pede pelo vício, né? Tem gente que pede pelo vício da preguiça. Se tornou um ciclo vicioso, né? Você pede, pede, pede e não tem coragem de trabalhar, podendo trabalhar, né? Então, a mesma coisa é quando a gente quer algo de Deus, mas a gente tá naquela preguiça de não fazer a obra, né? Exato. E ficar só esperando cair do céu. Exatamente. Então, o que devemos fazer na nossa vida hoje? Que essa seja uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Não é uma pergunta para uma vez na vida, não. É uma pergunta para todo dia. O que eu vou fazer da minha vida hoje, segundo a tua vontade, segundo o que Deus quer que eu faça? Deixa eu voltar aqui. É verdade. Então, vai ficar aí, na verdade, essa reflexão para as pessoas. O que é que você faz da sua vida hoje? O que é que você está fazendo da sua vida hoje? Quais são as obras que você tem feito? O que é que você tem feito para conseguir a riqueza que é o reino dos céus?
Será que você tem juntado tanto dinheiro, tanto tesouro aqui na terra, igual aquele rico lá da passagem de Lucas, não é? Foi em Lucas que você falou. Isso. Será que você está juntando, você está fazendo esse galpão enorme, esse celeiro enorme para juntar essas riquezas terrenas? Ou será que você está guardando os tesouros do céu aí dentro do seu coração, né? Porque o nosso coração é o templo do Senhor, né? Nosso corpo, na verdade, é o templo do Senhor. E o nosso coração é onde deve estar guardado tudo de bom, para que a nossa boca possa falar tudo que tem dentro dele, né? Então, que as pessoas hoje que compartilharam, né, participaram aqui conosco, possam levar essa reflexão essa noite, esse final de semana, e começar a colocar em prática, se ainda não tem o sentido da vida, se ainda não sabe o que fazer, e estudar na Bíblia, porque lá está a Exatamente. resposta, e colocar em prática, né? Verdade. Não é fácil. Não é verdade? Não, Não é não é fácil. fácil. Mas o Mas bom, o bom é disso, porque você vai batalhar e vai ter uma vitória, vai ter uma conquista. é verdade. É É o verdade. que Deus nos promete. No final você terá a vitória, mas não terá um caminho fácil. Ele é muito claro com relação a isso. Muita gente pensa, agora eu sou cristão, agora eu tenho fé, agora eu acredito, as coisas vão melhorar para mim, não vou ter problema. Não, ele não diz. Ele não fala que você não vai enfrentar obstáculos. Pelo contrário, ele disse você vai enfrentar muitos obstáculos por minha causa. É Vai verdade. piorar a sua situação em obstáculo, mas mantenha a fé. É verdade. Haja conforme eu ordeno, que jamais você cairá. E, porém, Olha, se você cair, ele vai dar a mão e vai lhe pegar. Igual ele fez com Pedro quando afundou nas águas. Porque, assim, afundar nas águas não é uma certeza. Ele pode afundar nas águas. A gente pode tropeçar, não é uma certeza. Ele disse que pode acontecer. Mas Deus dá a mão para levantar você, para puxar você da profundidade, isso aí é uma certeza. Ele vai estar pronto para manter você de pé. é verdade. Isso é minha moça mais velha aqui, perguntando as coisas. Mas é verdade. Olha, esse tema que você trouxe voltou a tornar a reflexão que eu tinha feito há um tempo atrás, né? Justamente sobre essa questão do sentido da vida. E como é bom você, de vez em quando, apertar nessa tecla, né? Sempre. Dizer assim, Sempre é bom. olha, será que o que eu escolhi, né, tá dando certo? Eu tenho obras já realizadas, né? Esse caminho que eu escolhi é bom realmente para mim? Será que É eu verdade. realmente estou fazendo a vontade de Deus? Né? É um questionamento que é contínuo e não pode parar. Que não pode parar. Então, meu irmão, eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, né? Porque Ele plantou aí em seu coração para a gente finalizar julho com Muito esse bom. questionamento, né? De o que fazer da nossa vida aqui na Terra, principalmente nesses tempos de hoje, tempos de luta, de batalhas espirituais, porque o mundo está aí para nos levar para a perdição, né? E a gente é uma batalha constante para salvar não só a nossa vida, mas também orando a Deus para dar discernimento e direcionar as pessoas que a gente ama, né? Então, é uma batalha constante, é uma luta constante, é uma luta nossa e uma luta também para a gente com os nossos irmãos, né? Porque a gente também está aqui na Terra para a gente ser luz para as pessoas. E se a gente não consegue fazer algo por alguém, ore por essa pessoa. Ore.
Deus está constantemente escutando as nossas orações. Ele escuta a oração de um justo, de um coração limpo e puro, né? E assim, diante de tanta coisa ruim que está acontecendo nesse mundo, eu só tenho a agradecer a Deus por ele plantar tanta semente linda no coração das pessoas. Uma dessas pessoas é você. Eu só tenho a agradecer a Deus por finalizar esse mês de julho, né? Com essa palavra, com esse ensinamento. Próximo tema, nascimento que mudou o mundo. Oh, Jesus! Olha, falar de Vamos Jesus estudar. me emociona demais. Demais mesmo, porque eu desconheço esse amor tão grande como o dele. Desconheço. Ó, meus olhos chegam tão cheios de lágrimas, porque eu desconheço. Eu desconheço. É muito bom. Mas próximo tema, bem legal. Amém. Eu vou começar a estudar, vou começar a pesquisar, para trazer, além de tudo, um contexto histórico. Eu quero, assim, vou demorar um pouquinho para dizer, ó, estou pronto, mas porque eu quero trazer, assim, uma verdadeira aula do que foi a causa, desde o antes, o durante e o depois. O nascimento que mudou o mundo. O nascimento de Cristo. Ansiosa já. Ansiosa por esse tema. Esse vai chegar o dia. Pô do céu, tô pronto, viu? Pode botar na sua agenda ainda. Vai demorar um pouquinho. A gente tá em julho, não prometo para agora não, Amém. mas é o próximo tema que Deus me deu, tá tocando em mim, diz, vai falar sobre isso. Eu vou dar uma estudada, preciso sair coletando muita coisa que eu tenho em mente, mas vai ser algo fantástico. Eu acredito Vai, que, vai. não desmerecendo o que eu já fiz, mas vai ser o melhor que eu fiz até hoje. Porque Deus capacita cada vez mais, né? E a cada novo passo que a gente dá em direção a Deus é um passo melhor, é uma proximidade melhor. Vou Então, orar assim, bastante não é e pedir desmerecimento, não, mas a cada vez que a gente vai se aprofundando mais, Deus vai muito, qualificando mais muito ainda, bom, vai se muito bom, tornando muito bom. melhor. Você fica Amém. mais empolgado. É como você começa a correr. No início é cansativo, mas depois não. Eu quero correr todo dia. Pronto. O Guarda exercício físico aí, faz isso pra gente, né? começa a anotar aí, ó. Vai chegar esse tema, que vai ser nosso próximo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Quando tiver Amém. Falar prontinho, de Jesus ó, tiver prontinho, pronto, já pode anotar aí na agenda que a gente vai falar mais um pouquinho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Peço a você uma oração para todos nós antes que a gente termine, né? Amém. Você quer fazer a oração para Eu quero finalizar? que você hoje encerre. Que coisa linda. Deus, Deus Deus abençoe as suas abençoe. palavras. Amém. Amém. Antes de tudo, Senhor, graças te damos por esse momento, Pai. Te louvo, Senhor, por estar conosco a todo instante. Mesmo quando nosso coração de pecador não consegue escutar, Senhor, a tua voz, sabemos que estás conosco. Te agradeço por esse amor tão incomparável que tens por nós, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida e por tudo que ainda vais fazer. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada pelo alimento que nos deste. Obrigada, Senhor, pela moradia, pela família, Senhor, que nos deste. E peço, Senhor, também por aqueles que hoje não têm família, não têm onde dormir, não têm onde comer. Aqueles, Senhor, que sofrem dores incomparáveis. Só tu sabes, Senhor, o que passa no coração e na vida dessas pessoas. Envia teus anjos, Senhor, nesse momento e vai na casa e no lugar onde cada um dessas pessoas que estão sendo afligidas por dores, seja do corpo, seja da alma, envia teus anjos para proteger. Resgata, Senhor, teus filhos das mãos do maligno.
Não permita, Senhor, que a gente caia em tentação. Eu sei que Tu vais aonde a gente não consegue ir. Então eu te peço, Pai, que nessa noite resgata todos aqueles que estão perdidos e leva eles para junto do Teu amor, do Teu abraço acolhedor. E nos protege, Senhor, de todo mal, de todo mal. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que participou hoje conosco e de cada pessoa que virá assistir. Abençoa, Senhor, também aqueles que não puderam ou aqueles que não quiseram por algum motivo. Mas a gente pede, Senhor, por eles também. E que Tua vontade, Deus, seja feita em nossa vida, sempre e eternamente. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém. Muito obrigada, meu irmão. Jesus te abençoe, abençoe teu lar. Aguardo você, se Deus quiser, com esse tema tão lindo que você vem trazer para a gente. Em nome de Jesus. Beijão. Amém. Até Tá. mais. Que coisa linda, né, gente? A live de hoje foi uma live de reflexão, para a gente pensar um pouquinho. É sempre bom a gente parar para pensar um pouquinho sobre os nossos atos, sobre o que fazemos da nossa vida, né? Eu aguardo vocês próxima semana, se Deus quiser. Vai vir surpresa aí? Vai, com certeza, né? Porque tudo que vem de Deus é bom e agradável, né? Peço que vocês também sejam canal de instrumento do Senhor. Compartilhem a nossa página, compartilhem as lives. Se você sentir em seu coração que deseja participar conosco ao vivo, seja numa live só, seja compartilhada, fala comigo no privado, lá no chat. A gente vai marcar. Esse canal aqui é um canal de Deus que está aberto para cada um de vocês. Esse canal não é de Cássia, esse canal é de Deus. Então ele está aberto. É igual a casa do Pai. Está aberto para escutar vocês. Se vocês sentirem no seu coração que desejam partilhar, compartilhar, levar a palavra, levar um ensinamento. Cássia, eu quero louvar. Eu quero fazer uma live de louvor. Estamos aqui. Sempre estaremos aqui. A casa Pensamentos aos Céus está de portas abertas para vocês. Porque ela pertence a Deus. Um final de julho abençoado para cada um de vocês. Que os anjos do Senhor acampem sobre o lar de vocês, sobre a vida de vocês. Que o Espírito Santo derrame todas as graças do céu. Tenha fé, sempre. Acredite, você é capaz de mudar. O erro é passivo do ser humano. Somos passivos a erros. Mas lembre-se que você nasceu para ser santo. Essa é a busca constante. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Ser de santos, assim disse o Senhor, como eu sou santo. O nosso lugar é no céu. E é lá que eu quero, que você quer e que nós vamos morar. Deus te abençoe cada um de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um início de agosto abençoado para cada um. O agosto do Senhor. O seu dia é o dia do Senhor. Viva todos os dias como se fosse o último. Viva de acordo com o que o Senhor deseja para ti. Porque o que o Senhor deseja para ti é bom e agradável. Pensa sempre nisso. Paz e luz. Até a próxima semana, se Deus quiser.